Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Edson Rodrigues, sou advogado especialista em regularização de imóveis. Vamos aprender nesse vídeo tudo sobre ata notarial no mercado imobiliário, né? Como a ata notarial, ela é útil para o advogado, bem como para o seu cliente, né? Para corretor de imóveis também. Como ela ajuda para prevenção em demanda judicial, como também para atuação na esfera extrajudicial. Então, vamos nos surpreender com conceitos, com situações, melhor dizendo, em que a ata notarial ela é muito útil. E muitas vezes, por falta de conhecimento, não, as, não a utilizamos. Então, vamos ver aqui 10 pontos e neles vamos ver aqui diversas formas, né? Então, o objetivo aqui é apresentar uma noção básica, né, nessas próximas etapas, né, nos próximos slides. Primeiramente, vamos entender o conceito, né, de ata notarial. Ela trata de uma constatação pelo tabelião de notas, que atesta a existência de um determinado fato ou situação, né? Como o notário possui fé pública, trata de um poderoso instrumento de prova, né? Seja em processos judiciais ou extrajudiciais, seja também por meio de um interessado se municiar antes, né, de qualquer conflito. Então, nós vemos aqui que podemos utilizar em demandas judiciais e também extrajudiciais. Então, nós observamos aqui que a ata notarial ela serve, né, para nos prevenir para futuras demandas, tá? Serve tanto para a atuação extrajudicial, seja no cartório ou via judicial, numa oitiva de testemunha, para constatar como o imóvel se encontra, né? Estamos tratando de ata notarial, né, no mercado imobiliário, então é importante saber essas informações. Vamos avançando. Agora, para fins de processo judicial e administrativo, né, que interessa aqui a muitos advogados, né? Então, como o Poder Judiciário ele é abarrotado de processo, muitas vezes a oitiva de testemunhas, olha só, em processos judiciais, pode demorar a ser realizado. A espera pela audiência de instrução e julgamento, aquela em que as testemunhas são ouvidas, pode se arrastar aí por anos. Então, muitas vezes, o advogado ele tem um receio aí que de repente uma audiência pode demorar, então nunca podemos, né, o advogado imaginar que a audiência pode ser marcada em poucos meses, dá para ouvir aquela testemunha, mas se puder ouvir ela antes, por que não? Então, através de uma ata notarial, né, se o advogado diligencia-se até o cartório de notas, né, busca essa informação, né, apresenta para o tabelião, né, e aí negocia, né, qual é o valor, do que se trata, enfim. E aí faz esse formato da ata notarial colhendo o depoimento, tá? Justamente para quando se apresentar um processo judicial, já tenha adiantado, ou seja, prevenido o depoimento das testemunhas. E aqui como uma saída prática e rápida para a oitiva de testemunha nos processos judiciais, ó, uma opção seria a realização de ata notarial, com uma declaração das testemunhas. Com isso, a ata notarial poderia ser, pelo advogado, juntada no processo em questão, né? Conforme já expliquei aqui, ficou claro. Acerca dessa utilização da ata notarial, certamente surgiram opiniões divergentes cujo entendimento diga respeito à não observância, né, do princípio do contraditório. Mas, para se evitar esse questionamento, recomenda-se que as partes, e que se recomenda que as partes do processo realizem, de comum acordo, a oitiva de testemunha junto ao notário. Em que pese o notário não ser juiz, a utilização da ata notarial, neste caso, pode se dar mais agilidade ao processo. Esse é o objetivo, né? Esse é o sentido de se buscar aí a oitiva de testemunhas, né? No cartório de notas, né? Ali pelo tabelião. Tá? Então, nesse caso, busca ali ter agilidade. O tabelião ele não é um juiz, né? Que vai dar ali a oportunidade de um contraditório, né? Isso daí
não se resolve com tabelião. Tabelião nota fato. Por isso que se fala cartório de notas, né? Ou tabelião de notas. Porque o tabelião de notas, ele nota fato, tá? Então, ele não trabalha como um juiz que vai dar oportunidade para um contraditório. Esse não é o trabalho de um tabelião, tá? Então, é o trabalho do juiz. Isso será feito, esse contraditório, na esfera judicial. Outra utilização, continuando aqui, em processos judiciais e extrajudiciais, é como meio de prova. Esse é o objetivo. Como a ata notarial atestando algum fato, sendo que esta ata seria juntada aos atos. Esse é o objetivo, né? Colher o depoimento, né, como meio de prova. Sabemos aí quando é que vai, depende do processo, né? Pode surgir dúvida. Ah, mas eu vou colher o depoimento de testemunhas em audiência. Dependendo da demanda, do caso concreto, é uma opção, tá? Bem interessante. Continuando, segundo ponto, reuniões e assembleias de condomínio. Outra situação pode-se utilizar a ata notarial nas assembleias de condomínio. Chama-se o notário para comparecer no momento da assembleia e atestará tudo que ocorreu naquela assembleia. Tá? Note que o notário deve atestar tudo que ele observa e sente, né? Ou seja, o que está em volta, né? De acordo com o seu sentido, com a sua audição, com a sua visão, né? O seu punho, né? O que ele percebe ali, ele vai tomar nota, certo? Não podendo omitir acerca de algum fato em benefício de quem o contratou. Então, ele vai como neutro, né? Afim, Afinal, a ata é do tabelião, não especificamente do interessado, ou seja, a ata não é de quem contratou, tá? E sim, a ata é do tabelião, ou seja, ele não vai fugir ali do que ele tem que fazer no seu trabalho, tá certo? Por isso que é bem interessante. Utilize, inclusive, havendo que briga, deverá o notário também transcrever esse fato, de forma que pode, inclusive, o notário atestar atos ilícitos, certo? Então, nesse caso aqui, como já mencionado, de acordo com seus sentidos, ele vai transcrever o que aconteceu, tá? Quem contratou não vai só simplesmente achar que o tabelião vai apenas, né, o notário, registrar ali o que foi combinado, mas se ocorrer alguma divergência, alguma ofensa, algum ato ilícito, que é o que acabamos de observar aqui no final, ele vai transcrever. Ou seja, ele não vai se omitir. Continuando, terceiro ponto, constatações de acidentes e inundações. Outra utilização interessante da ata notarial é que o interessado constate acidentes e inundações em seu imóvel. As possibilidades, neste caso, são inúmeras. Mas com esse conceito já fica claro, bem entendido, e já vamos começar a imaginar situações, né, em que se pode responsabilizar o poder público por uma inundação, por uma obra que não foi feita, de repente era para evitar um problema e aconteceu. Então é importante, ao invés de tirar foto ou gravar vídeo que serve como prova, uma ata notarial aqui é muito bem-vinda, ok? Então comece a pensar e analisar, como advogado ou como pessoa interessada, né, no caso, como isso pode te ajudar e muito. Outro exemplo, como exemplo, ó, o notário poderá constatar um vazamento ou uma infiltração de responsabilidade da construtora ou de um vizinho, documento que será de grande valia para o propositor de uma ação judicial contra quem está causando o problema, uma ação de dano infecto ou uma ação de responsabilidade, de indenização. Então, tem que analisar aí o caso concreto, ok? Para poder analisar aqui a constatação, tá? Então, nesse caso, nesse exemplo que nós vimos aqui, da onde vem essa infiltração, enfim, é bom
o proprietário do imóvel já saber do que se trata, né? Talvez contratar um profissional para elaborar um laudo, né? E a ata notarial também, ou seja, você cerca de todos os elementos possíveis, não deixe escapar nenhum tipo de prova. Então, para quem é interessado, é bom ter esse conhecimento, para o advogado também, para orientar. Então, isso é bom porque passa credibilidade, né? Responsabilidade. Próximo ponto, 4, constatar imóvel desocupado. Então, ela poderá também, a ata notarial, constatar que determinado imóvel encontra-se desocupado ou abandonado pelo inquilino, de forma que o notário deverá realizar diligência ao local em diferentes horários. Então, uma vez que o notário constata que o imóvel está desocupado, ele vai colocar isso na ata, que fez as diligências em tais horários, em dias diferentes, e constatou que realmente o imóvel está desocupado, seja no condomínio, se ele contatou ali o síndico, no apartamento, no condomínio, bem como, se não for essa realidade, né, a ata notarial pode ser utilizada para uma residência, tá, ok? Para constatar isso. Então, quer dizer, é uma opção, ao invés de se pensar, em um primeiro momento, propor somente uma ação de despejo, tá? Para poder, é, para que o proprietário entre no imóvel, né? Então, nesse caso aqui, uma ata notarial é uma forma bem segura para se constatar isso. Quinto ponto, de conformidade com o projeto. Então, uma outra situação aqui, ó, interessante, em que a ata notarial pode ser utilizada é o caso de compra e venda na planta. Compra e venda de imóvel na planta, em que o imóvel não está conforme o projeto apresentado no momento da venda, certo? Então, isso aqui é bom a gente saber para quando comprar o imóvel, constatar se ele está adequado ao projeto ou não. Tá? Na hora de tomar posse, por exemplo, né, pode-se fazer essa ata notarial antes e depois, né? Enfim, então tem que se analisar aí o caso concreto, ok? Para que se o projeto está de acordo, né, com o momento da venda. Muito bem. Então, o notário, ele comparece ao local e descreve, né, características do imóvel, e que podem ser confrontados com o projeto, o que pode utilizar em um possível acordo entre o adquirente do imóvel e também a construtora, ou para servir como meio de prova em uma ação judicial, certo? Aqui também serve, dependendo do caso concreto, se a construtora não entregou no prazo o imóvel. Então, se atrasou, então constate isso também. Dá para fazer também, claro, tem que ser conversado com um notário, e você verificou essa diferença. Então, que está no projeto não bate com a realidade. Então, nesse caso, muitas vezes, o comprador, né, o promitente comprador, no caso, né, ele prometeu ali, né, efetuar o pagamento, né, então, ele vê essa diferença, muitas vezes procura o advogado. Então, o advogado muitas vezes também não tem esse conhecimento de recomendar aqui que se faça uma ata notarial, né, para analisar o que está em desconformidade com o projeto, certo? Com esse conceito fica mais fácil, né, para analisar ali o caso concreto para poder aí tomar providências. 6, estado do imóvel. Então, pode também ser utilizada a ata notarial para comprovar o estado do imóvel, seja como substitutivo da vistoria de entrega do imóvel na locação, seja para atestar que o imóvel não ficou pronto no prazo prometido pelo vendedor. Então, é muito importante utilizar a ata notarial para comprovar o estado do imóvel. Com esse conceito aqui, não precisa fazer muitas explicações, porque já tem muito a ver com a realidade.
O ponto 7, prova para os corretores de imóveis. Bem interessante isso aqui também, que no mercado imobiliário, nem todos os corretores de imóveis elaboram que um contrato, né, com o seu cliente. Muitas vezes, essas negociações são realizadas através de mensagem de texto, SMS ou ainda WhatsApp, né, na conta pessoal do corretor ou na conta comercial. Conta comercial tem algumas ferramentas, né, a mais que o corretor utiliza para atender os seus clientes, né, na divulgação também. Se o corretor e seu cliente acordam o serviço de corretagem através de mensagens, a utilização da ata notarial é de grande valia. Percebe aqui, ó, de grande valia. Isso porque sua utilização comprovará a contratação do profissional e das condições de corretagem. Na prática, o interessado levará seu celular com as mensagens ao notário para que ele conste na ata notarial mensagens trocadas, dando maior segurança no meio de prova. É claro que é recomendável aqui o contrato, né, de compra e venda, mas tem corretores que acabam combinando uma... Muitas vezes faz o contrato de compra e venda com uma construtora e o corretor presta serviço. Muitas vezes ele trabalha como freelance, não tem vínculo empregatício, ele, o corretor está ali, às vezes, muitas vezes, em lançamentos, e quando acaba o lançamento, ele acaba indo para outros projetos da construtora. Tem corretores que fazem trabalhos por conta, então acaba negociando uma porcentagem, tá, da venda, tá certo? E acaba fazendo esse combinado sem um contrato. Então, antes de você fazer todo esse trabalho, contate um tabelião, tá? Ou um advogado de sua confiança para que vocês trabalhem em parceria nesse sentido. E tire dúvidas, né? E busque informação. Olha, posso fazer isso? Né? Eu ouvi falar que há essa possibilidade, com essas mensagens trocadas, que houve uma negociação, tá? Então, uma vez que o notário, olha, confirme, olha, dá para fazer sim uma ata, né, X valor, e eu vou tirar cópia aqui das suas mensagens, tá? Que você combinou com X valor, a porcentagem da corretagem, ou um valor fechado com o cliente, enfim. Para quê? Para que isso sirva de prova, tá? Porque dependendo do valor, corretor, acabou registrando, né, comprovando isso, o notário que ele tem fé pública, fica mais fácil, né? Ou seja, você tem uma prova coerente e que quando você passar para o advogado para fazer uma cobrança judicial e o imóvel ali está como garantia, enfim, você tem toda a prova ali necessária, tá? É claro que existe o contrato de compra e venda, que eu mencionei aqui, mas o que nós estamos analisando aqui é justamente como a ata notarial serve como prova para os corretores de imóveis, né? Então, esse tipo de informação não é muito divulgado, tá? Mas, agora, tendo essa informação, pode buscar ali no cartório de notas, um tabelião, né, um notário, né, tirar essa dúvida, ver quanto custa e aí tomar essas providências, porque aí você vai transacionar um valor alto, então, quer dizer, é bom você ter essa segurança, né, jurídica, né? Vale muito a pena ajustar o seu modo de trabalhar. O ponto 8 agora é sobre imagens e sites, né? Então, é uma outra situação também interessante, é que o notário acesse um site da empresa, da construtora ou imobiliária, e atesta que aquelas imagens de imóveis, por exemplo, são fidedignas e estão ou estiveram no ar naquela data. Isso servirá como um meio de prova para o interessado. Veja aqui, ó, meio de prova para o interessado, de forma a demonstrar que, quando da negociação sobre determinado imóvel, aquelas condições foram postas na internet naquela data. Percebe aqui
Vou dar um exemplo. Se caso você constatou ontem que tinha umas imagens no site e a pessoa está querendo comprar e foi ontem, apresentou aquelas imagens bonitas e tudo mais por um preço que, pelo valor de mercado, o corretor analisou, olha, está bem abaixo do mercado. Bom, se fez a promessa, vamos analisar. Só que aí saiu do ar hoje, você levou para o notário. Aquelas imagens não estão mais constando. Então, quer dizer, não tem como o que você relatou, o notário fazer aquele registro, tá? Então, percebe esse detalhe. Se você viu que foi feita promessa, consta imagens no site e ele está vendendo de acordo com aquelas imagens, então, que você vai comprar e tem interesse em comprar, é bom que constate aí essas imagens, tá? E quando for levar o notário, ele já vai ver, olha, realmente o que você relatou para mim ontem, né, que postou essas imagens, você viu ontem e hoje está me trazendo no cartório e ainda consta, ele fará o registro, a ata notarial. Agora, outra coisa, se foi visto ontem e você levou hoje e já não consta aquelas imagens, não tem como ele fazer. Ele só vai registrar uma ata daquilo que consta no seu sentido visual. Se ele vê, constatou que tem a imagem, ele faz o registro. Não consta hoje, felizmente ele não vai fazer esse registro, tá? A não ser que você queira que ele faça o registro de uma nova imagem, tá? De um imóvel que está sendo vendido, prometido por uma construtora, por uma imobiliária. Subentende que o que está sendo veiculado, ou seja, prometido, não é para ludibriar. As pessoas estão de boa fé também para comprar, tanto para quem está vendendo, como para quem está comprando, certo? Então, está aqui a informação que é muito válida para fazer o uso da ata notarial, na constatação aí de imagens de site. Ponto 9, o penúltimo, destaque-se duas situações em que a ata notarial pode ser utilizada. A primeira é como requisito para uso capião extrajudicial, aquela realizada em cartório. Então, a lei ela estabelece o quê? Que o pedido de uso capião extrajudicial deve ser instruído com a ata notarial. É o ponto de partida, além de outros requisitos que não serão tratados, tá? Neste artigo aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, quando se preenche os requisitos para uso capião extrajudicial, se apresenta a documentação, o memorial descritivo, a planta, o termo de responsabilidade técnica do topógrafo, aí sim, o tabelião, notário, né, ele analisa a documentação e faz a abertura, como se fosse uma petição inicial. Aí faz a ata notarial. Então, ela é utilizada para dar início ao procedimento administrativo de uso capião. O próprio artigo 216-A, que é a ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, que pode somar posse, né? Conforme o caso em suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no artigo 384 da Lei 13.105, de março de 2015, né? E atualizou aqui o Código de Processo Civil. Então, a ata notarial é o documento indispensável para a realização da uso capião extrajudicial. Conforme explicado, ficou claro isso. Outra forma, lembra que eu falei duas, né? Agora é a segunda. A ata notarial na uso capião e sua utilização como comprovação de posse em processos judiciais. Isso porque nem sempre é possível que seja realizada a uso capião extrajudicial. Em alguns casos, os oficiais de registro não realizam e o processo se torna judicial. O documento elaborado pelo notário pode, portanto, ser aproveitado como meio e prova no judiciário.
Bom, é importante esclarecer aqui que se o notário, no meio do caminho, depois que ele fez a abertura da ata notarial e não vai dar continuidade, tem outros caminhos, tá, que pode ser feito aí a, o recurso, né, para que se dê continuidade ao procedimento aqui, é a suscitação de dúvida, para que dê continuidade, certo? Agora, nesses casos aqui, pode-se utilizar a ata notarial para comprovar ali a posse e depois utilizar-se para a via judicial. Também é possível. Como também o caminho inverso também é verdadeiro. Se começou um procedimento de uso capião judicial, pode aproveitar os documentos em um determinado período e fazer via judicial. Aí, extrajudicial, né? Aproveita os documentos do uso capião judicial, as cópias, e leva no cartório. E aí será feito uma ata notarial, ou seja, uma abertura para que se processe dali para frente a uso capião via extrajudicial, ou seja, tramitando tudo no cartório. Muito bem. Então, dando continuidade aqui, o último ponto é o 10, outras formas de utilização da ata notarial. Observamos até aqui existem várias, mas com esses conceitos básicos fica mais fácil entendermos. Então, é bem abrangente no mercado imobiliário. Então, nós estamos aprendendo aqui praticamente tudo sobre ata notarial no mercado imobiliário. Então, uma delas aqui, para destacarmos, utilizando a criatividade, se encontra diversas formas de utilização da ata notarial, tanto no mercado imobiliário quanto fora dele. Outros exemplos são sua utilização para demonstrar, veja, servidões, desapropriações ou a tramitação da posse. Nesse último caso, aquele que transmite a posse através de instrumento particular pode se utilizar da ata notarial para atestar que a posse sobre determinado imóvel foi transmitida a outra pessoa. Então, nesse caso aqui, se foi feito aqui, no caso, a ata notarial para transmissão de posse, tá? Se está sendo feito um pagamento particular, por exemplo, ou se um financiamento, né? Conste ali está alienado, pode-se fazer uma ata notarial que a pessoa que comprou adquiriu ali a posse, ou seja, foi transferido uma posse. Então, pode-se constatar isso, tá? Se caso foi feita alguma transação, alguma venda financiada ou feito de forma particular, principalmente particular, só foi feito ali aquele contrato de gaveta, né? Então, não pode se fazer ali a ata notarial. Leve-se o contrato de compra e venda, tá? Para que o notário ele tenha aí conhecimento, tá, ok? Para ele te orientar sobre mais alguns documentos para que ele faça a elaboração da ata notarial. Note ainda que é possível que a ata notarial seja averbada na matrícula do imóvel, com a finalidade da publicidade a terceiros e maior segurança jurídica no negócio. Também aqui é uma boa opção, né, para informar que foi feito aí uma compra e venda, tá? Geralmente, o banco, quando faz o financiamento, já é feito esse registro, tá, da compra e venda de forma alienada, mas tem como fazer também pela ata notarial, conforme nós estamos observando aqui, né? Como podemos utilizar a ata, a ata notarial no mercado imobiliário. Então, nós observamos aqui vários conceitos, né? O objetivo não foi esgotar, mas sim trazer informações aqui relevantes, como nós perdemos, deixamos escapar aí dinheiro na mesa, né? Perdendo negócios, né? Por não utilizar da ata notarial. Como ela pode prevenir, como podemos utilizar como meio de prova hoje para prevenir futuros problemas. Então, muitos problemas podem ser evitados hoje e futuramente porque não utilizou da ata notarial, mas justamente por falta de conhecimento.
Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, passe para outras pessoas, tá? Essa informação relevante, com certeza, todos vão tirar bastante proveito.